Olá, queridos! Chegamos ao terceiro dia e eu preciso dizer uma coisa para vocês antes de qualquer outra. Eu creio que quem está aqui agora, quem atravessou todos esses dias de evento e permaneceu, já está diferente da maneira que estava na segunda-feira. Você pode não perceber ainda, mas algo mudou, algo se abriu. E hoje eu fico muito feliz de ver que muitos de vocês decidiram ir até o fim comigo. Nos últimos 2 dias, eu te mostrei o que a Bíblia fez com o mundo e a forma como ela me transformou e ainda me transforma todos os dias. Nós vimos juntos os 3 grandes erros que impedem milhões de cristãos de acessar o que está dentro desse livro. Além de analisarmos peça por peça como a ferramenta do panorama bíblico funciona, usando Gênesis como exemplo, hoje é diferente. Você vai ver o panorama funcionando num dos livros mais ricos e mais complexos de toda a Bíblia. E quando eu terminar, você vai ver por que esse livro em específico é estudado por teólogos por décadas inteiras e nunca se esgota. Mas antes de entrar na aula, eu quero retomar algo. Você lembra que ontem, ao final do nosso encontro, eu pedi para que você se imaginasse daqui a 6 meses sentado com a sua família? Quando um dos seus filhos, ou um neto, ou um irmão te faz uma pergunta sobre a Bíblia, não uma pergunta genérica, mas sim uma pergunta que normalmente seria difícil de responder. Poderia ser sobre profecia, sobre o fim dos tempos, sobre o porquê Deus permitiu algo. Porém, diferente do que você estava acostumado, desta vez você tem o que dizer. E por um único motivo, você passou a conhecer a palavra, conhecê-la de verdade. Isso porque agora você tem a visão do todo, porque você sabe onde a resposta está. E é exatamente isso que um conhecimento panorâmico da narrativa bíblica faz. Nos capacita em entendimento e é exatamente isso que você vai ver hoje nesse encontro, enquanto eu falo sobre esse livro super especial. Vamos nessa? Vamos começar? Eu durmo cedo, relativamente, 10h30, já estou dormindo. E eu acordo 3 da manhã, todo dia. Não precisa nem botar despertador, porque eu acordo. E aí, quando eu acordo, a minha primeira meia hora eu continuo na cama, mas eu tenho um momento de devoção, de adoração, de gratidão, de louvor. E eu agradeço por tudo. E a minha oração diária, Senhor, me ajuda a te agradar. Nesse dia, eu quero fazer tua vontade, eu quero ser aquilo que o Senhor espera de mim. Me perdoa, Senhor, naquilo que eu estiver fazendo de errado, me revela, me ajuda, Senhor, não deixa que eu permaneça no erro. Então eu tenho aquele momento de adoração e tal. Aí eu levanto, vou, escovo os dentes e tal, me troco, aí eu venho para essa sala aqui, que é o meu escritório. Aí aqui eu começo a ler. Sempre vou ler a Bíblia, sempre. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio tanto devocionalmente, mas leio também com um olhar de muita vontade de descobrir algo novo. O Senhor fala comigo nessa palavra. Então eu vou para o texto original, se é no Velho Testamento é o hebraico, se é no Novo Testamento é o grego. Eu sou muito melhor no grego do que no hebraico. No hebraico eu já fui muito melhor, mas eu tive que fazer uma escolha, então eu obviamente leio bem, consigo ler um texto, mas paro muito mais porque eu não lembro de todos os vocabulários e tal. Mas eu tenho aquele momento, depois eu leio comentários, eu vou tentar entender com profundidade. E muitas vezes aquilo já vira um sermão. Então assim, eu sou uma pessoa que eu tenho sermão de tudo quanto é jeito. Porque se Deus falou ali, deu a ideia, eu já escrevo. Entendeu? Pode ser que nunca pregue aquilo, mas tá lá. Entendeu? E aí, esse momento de estudo vai até 10, 11 horas da manhã. Me permita, antes de entrarmos na aula, te relembrar do que percorremos juntos nos últimos 2 dias. No primeiro encontro, eu te mostrei o que a Bíblia fez com o mundo. Tyndale queimado na fogueira para que você pudesse ler esse livro. Lutero sozinho num castelo traduzindo o Novo Testamento. Napoleão, o homem mais poderoso do mundo, morrendo numa ilha, confessando que a Bíblia era maior do que ele. Até mesmo o calendário que você usa todo dia, os direitos que te protegem, a língua que você fala, tudo com raiz neste livro. Já no segundo encontro, eu te mostrei o problema.
Lembra os 3 erros que impedem a maioria dos cristãos de entrar numa verdade da Bíblia? Leitura fragmentada, ignorar o contexto histórico e confundir o Antigo e o Novo Testamento. E após esse diagnóstico, mostrei a ferramenta que resolve tudo isso. O panorama bíblico, funcionando com o livro de Gênesis. Tá certo? Com nossa memória refrescada, nós vamos para o nosso último encontro. E hoje, então, vamos trabalhar com o livro do grande profeta messiânico Isaías. Como nós fomos para o seminário recém-casados, então a dinâmica do relacionamento foi pautada nos ensinos da palavra. No começo a gente, por estar se adaptando, né, muito jovens, a gente brigava muito, aquela coisa de quem vai mandar aqui no território, né? Eu sempre fui muito independente, ele também, então a gente se estranhava. Mas quando eu estudei, por exemplo, o lar cristão, que a gente aprendeu os princípios, né, que a gente devia viver no lar, aquilo mudou a minha conduta. E ele diz que mudou, assim, que ele estranhou tanto a minha diferença, né, como que eu comecei a agir diferente. Tudo que ele falava eu concordava. E aí, porque eu concordava, ele cedia para mim. Então ficou assim, um cedendo para o outro e não brigamos mais. Então foi ótimo. Mas assim, foi o aprendizado da palavra. Então, desde as coisas práticas, como vida conjugal, até vida ministerial, relacionamento com Deus, foi muito importante. Os primeiros anos de casamento, estar no seminário, foi fundamental. Então vamos lá, meus queridos, vamos ao estudo do livro de Isaías. Isaías é o profeta que revela a santidade de Deus, é o revela que fala das crises morais, espirituais, tanto de Israel, o Reino do Norte, quanto de Judá. O livro de Isaías é um livro dos mais profundos e mais majestosos e é chamado muitas vezes de o livro messiânico, porque ele aponta o Messias como ninguém, como também o Evangelho do Antigo Testamento. O ministério de Isaías aconteceu num período de grande prosperidade em Judá, mas ao mesmo tempo de decadência moral, de crises políticas, de ameaças militares, especialmente dos assírios, de idolatria e de juízo iminente. Ele profetizou durante o período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías profetizou entre os anos 740 a.C. e 680. E o cenário internacional era dominado pela ascensão de um império terrível chamado Assíria. E a Assíria se tornou uma grande ameaça tanto para o Reino do Norte, Israel, e acabou por destruí-los, né, no ano 722 a.C., mas também seguiu em direção a Judá. Já o rei Uzias, ele foi um rei que prosperou muito, governou durante 52 anos, e ele tinha um poderio militar muito forte. Judá cresceu muito militarmente falando, economicamente era bem sucedido, inteligente estrategicamente, e segundo a Crônicas 26 descreve esse crescimento, esse fortalecimento do exército, da agricultura avançada, da expansão econômica, da construção de torres, de fortalezas, mas com um problema espiritual muito sério. Porque o povo, apesar de toda a prosperidade, estava frio, orgulhoso e cheio de rituais. E a própria vida de Uzias terminou mal, porque lá em 2 Crônicas 26, 16 diz assim: mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração. Ele fez uma coisa abominável, gente. Ele entrou no templo e foi fazer o papel dos sacerdotes, levando incenso para queimar a Deus. E Deus, como resultado daquela abominação, feriu Uzias com lepra. E Uzias, então, teve que ser separado do seu reinado, passou os seus últimos dias longe, né, das pessoas, e ele até que morreu. E a história de Isaías como profeta começa ali, porque Isaías era amigo pessoal de Uzias.
E quando ele vai para o templo para chorar, para orar, ele tem uma visão de Deus. Não do trono na terra, mas do trono nos céus. Ele vê Deus vestido por um robe, que as abas enchiam o templo, uma coisa extraordinariamente grande, os serafins cantando santos, 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 e aí ele ficou totalmente impactado. Ele ficou se sentindo pecador, impuro, e naquele momento ele fala: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Rei. E naquele momento, Deus manda que um serafim pegue a brasa do altar e toque na boca dele. E quando toca, diz: você foi purificado. E Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Ele diz: envia a mim, Senhor. Que lindo, né? Essa chamada de Deus e essa resposta dele. Isaías, então, gente, ele enxergou e ele viu coisas extraordinárias. Ele viu a queda da Síria, ele viu o ataque, né, de Senaqueribe, ele viu Rabsaque, o capitão do rei da Síria, afrontando. Ele viu tudo, ele viu a vinda do Messias, ele viu o reino futuro, quando o homem que morresse com 100 anos morreria jovem. Ele viu a restauração de todas as coisas, ele viu até o final do mundo, mas sobretudo ele viu o Messias. Ele viu que o Messias, ele seria a mescla de Deus e homem, ele seria Deus homem e homem Deus, ele seria um menino que nasceu, um filho que nos deu, um governo estaria sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele viu tudo isso, gente. Isaías é o profeta messiânico. Sem Isaías, nós não entenderíamos a Jesus, não entenderíamos o Messias, aquilo que ele seria, o Salvador de toda a humanidade. O livro de Isaías, ele tem um peso fundamental para entender que o Evangelho não foi uma religião nova que surgiu no Novo Testamento, mas ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus determinou na eternidade, mas que foi revelado a um homem, a um profeta que profetizou entre os anos 740 a.C. e 680. Primeira coisa que eu procuro é onde tem uma biblioteca, uma livraria de livros de estudo. Então eu tinha em Orlando, uma gigantesca, eu comprei tudo que tinha. Você vê que aqui, ó, a maioria dos meus livros, tudo em inglês. Por quê? Porque você nem tem isso traduzido. Aí eu compro, trago, fica como referência. Esses livros aqui eu já vi todos. Aqui, ó, esse aqui, ó, agora que eu tô vendo aqui, eu tava procurando o templo. Rose Guide to the Temple. Então, o Rose é o nome da publicadora, né? Guia do Templo. Então, aqui você vê, ó, Jerusalém, Terra Santa. Aí você tem as fotos, né? Uau. Como era antes. E eu vou muitas vezes, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui para Israel, né? Então, lá tem coisas que se aprende que você corrige até os guias. Quando fala, por exemplo, que Jesus foi levado por Satanás no pináculo do templo. A gente sabe que o pináculo era aqui, ó. Nesta quina aqui. Porque aqui embaixo tem o Vale do Cedron, o Kidron Valley, né? Como se fala em hebraico, Kidron. Aqui está o Monte das Oliveiras. Aqui o diabo trouxe Jesus, porque desse lugar até lá embaixo tinha uns 60 metros. E foi ali que o diabo falou: olha, está escrito, você pode se lançar, que aos seus anjos dará ordem para que te sustentem. Quando você entende o lugar, então primeiro eu descobri que era aqui. Depois, quando eu fui a Israel, que eu vi o lugar e vi a altura, eu falei: nossa, agora faz muito mais sentido. O livro de Isaías, nós poderíamos dizer que ele é chamado daquele livro que apresenta a salvação e o servo. O centro do livro é Jesus. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. O tema principal é que Isaías tem uma mensagem dupla de condenação, que é descrito nos primeiros 39 capítulos, do 1 ao 39, e consolação, do 40 ao 66. Isso é tão claro que alguns teólogos liberais chegam a afirmar que foram 2 livros separados. E a segunda parte, que fala de Jesus, do servo sofredor, eles falam, não, isso aqui está falando de Cristo. É impossível que alguém falasse disso antes que Jesus viesse. E acreditam que havia um proto-Isaías, né, que é um livro antes de Jesus e um depois de Jesus. Até que vieram os manuscritos do Mar Morto, que foram provados por métodos de datação, como carbono 14, que o livro tinha, no mínimo, 150, 200 anos antes de Cristo nascer, e aí acabou essa conversa, ou seja, é uma profecia messiânica mesmo. Então, mas a primeira parte do livro, do 1 ao 39, é uma parte que fala de condenação, né? Sobretudo condenação, o exílio babilônico e daí por diante. A segunda parte é um tempo de consolação. O pano de fundo e o propósito do livro de Isaías são profecias e visões durante os 4 reinos: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? As dinastias aí do rei Uzias. Quando ele começou a pregar as suas profecias, Israel ainda estava nos estágios finais do seu colapso. Israel aqui é a nação do norte, né? Porque depois que morreu o filho de Salomão, né, o Roboão, houve uma guerra civil, as 10 nações do norte se tornaram Israel e as 2 do sul eram chamadas de Judá. O reino do norte foi capturado pela Síria e o reino do sul estava caminhando para o mesmo juízo, tá? Isaías então pronuncia o julgamento de Deus para os pecados de Judá, que é quem ainda sobreviveu, tá? No entanto, apesar dele trazer palavras e profecias e visões de julgamento para Judá, ele consola o povo de Deus com a mensagem de esperança e de uma futura restauração. O autor, portanto, do livro de Isaías é apresentado no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Portanto, são 4 os reis que ele passou, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Isaías? O profeta Isaías, houve um tempo que ele era um Mauricinho. Sabe o Mauricinho? Aquele cara que sempre teve tudo, que cresceu no bem bom, que nunca ralou na vida. Ele era esse cara. E um dia ele estava tristinho, sabe por quê? Porque quem morreu era o rei, e o rei era amigo dele. E além de amigo dele, o rei era o provedor dele. Então ele tiraram o chão dele. Morreu o rei, será que o próximo vai deixar eu andar no meio da corte? Será que o outro vai me sustentar? Estava ele triste lá, chorando. E lá em Isaías capítulo 6, ele começa a relatar a experiência que ele teve de ver a glória de Deus. Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e nas abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diga: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, o primeiro sentimento que ele tem é: meu Deus, eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Senhor. E Deus manda um daqueles serafim, pega a brasa e queima os lábios de Isaías e purifica a vida dele. E Deus fala: Isaías, a quem eu enviarei? E o homem que viu a glória de Deus deixou de ser o Mauricinho, disse: deixa comigo, pode me enviar.
E ele se tornou o profeta que teve maiores revelações a respeito de Jesus, o Messias. Foi ele que viu que o Messias nasceria de uma virgem, que nasceria e seria morto e crucificado no nosso lugar. Isaías viu o que nenhum outro profeta viu. Mas primeiro ele teve que ter um encontro com a glória de Deus. Não é lindo? A data, né, a datação, né, da sua carta é entre os anos 740 a 680. Isaías viveu em Jerusalém durante todo o tempo, na segunda metade do 8º século antes de Cristo. Tá? Se a gente está falando do ano 740, é a segunda metade, né? Lembrando que quando é antes de Cristo, vai do maior para o menor, né? 799, 798, a segunda metade é a partir do ano 750. Então, já que a maioria dos eventos descritos nos capítulos 1 a 39 aconteceram no ministério de Isaías, ele provavelmente escreveu isso logo após o ano de 701, tá? Ou seja, o Reino do Norte já havia caído, né? E a destruição do Reino do Norte foi algo terrível. Judá não passou por isso, mas eles sabiam e obviamente depois os assírios desceram e invadiram também o Judá e muitas cidades caíram, só não caiu de fato Jerusalém por conta daquela coisa maravilhosa que aconteceu. Deus mandou um anjo da morte, num dia matou todos aqueles 185 mil assírios. Mas o restante do livro é escrito mais tarde na sua vida. Então vamos aí para o esboço do livro de Isaías. Primeiro nós temos mensagens de reprimenda e promessa, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 6, versículo 13. Depois vem julgamento e bênçãos para Judá, capítulo 7, verso 1 até 12, 6. Depois vem julgamento sobre outras nações, capítulo 13, verso 1 até 23, versículo 18. Depois a gente tem os capítulos 24, de 1 até 27, 13, que mostra visões apocalípticas, né, que Isaías teve. Em seguida nós temos o julgamento e bênção sobre Judá, Israel e a Síria, que vai do capítulo 28, 1 até 39, 8. E por último, nós temos bênçãos futuras e conforto para Judá, a partir do capítulo 40, versículo 1, até 66, versículo 24. Aonde está Cristo em Isaías? De forma extraordinária, nós temos Isaías 7,14, que profetiza o fato de que Jesus nasceria de uma virgem, um nascimento virginal. E o texto diz: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem Partenon conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel conosco, Deus. E um outro texto conhecidíssimo, que também é maravilhoso, é Isaías 9,6, porque aqui já revela a chamada união hipostática de Cristo. União hipostática significa que ele teria tanto uma natureza divina quanto natureza humana. Ele não seria um super-homem e tampouco um semideus. Ele seria 100% homem e 100% Deus. Ele é um menino que nasce, portanto é homem, mas ele é um filho que foi dado. Então veja que lindo isso, gente. O menino nasceu, mas o filho foi dado. Porque o Filho é eterno, ele já existia desde a eternidade como Deus Filho. Então o menino nos nasceu, mas o Filho se nos deu. E a evidência disso continua. O governo está sobre os seus ombros. Aparentemente poderia ser humano, um rei que governaria. Mas ele diz, mas o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dá para ser mais Deus e divino do que isso? Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é anterior à eternidade, mas ele é príncipe da paz. Então aqui nós vemos a união hipostática, a dupla natureza de Cristo, que na teologia é chamado de união hipostática. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Ele aponta para quem Jesus seria. E quando Jesus nasceu, ele veio cumprir as profecias.
Né? Isaías, por exemplo, que é o profeta que mais... Olha, eu fico arrepiado. Quando eu começo a falar de Jesus, eu me arrepio, porque é extraordinário. Diz assim, o mundo que andava em trevas viu a sua luz, e os habitantes da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio na plenitude dos tempos, no meio de uma terra de gentios, de pagãos, a Galileia dos gentios. E ali ele manifestou o amor de Deus de uma forma extraordinária. Ele foi um homem de vanguarda, ele foi diferente da lei daquela época. Ele era um cara que não foi aceito porque ele era uma pessoa que amava as pessoas. Se você, a gente vai, pulei um pouquinho, né? Acho que a gente devia voltar um pouco para o nascimento, mas eu quero já falar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, Jesus, ele amou as pessoas e as aceitou como elas eram. Você pensa bem, ele foi uma pessoa diferente. O amor estava na frente. Por que as pessoas não podiam tocar no leproso? Porque a lepra mata. Era contagiosa, né? Como é que você vai impedir que a lepra se, dissemine? Separando o leproso. Dá para entender, não está errado. Claro. Só que ele tinha poder para curar a lepra. Então ele curou o leproso. Certa vez ele estava lá no Sermão do Monte pregando, ele desce o monte, lá embaixo tinha um leproso. O leproso estava esperando por ele. E o leproso vira para ele e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não tinha dúvida que Jesus podia curar, ele só tinha dúvida se Jesus queria curar. Jesus falou: eu quero. Tocou nele e ele foi curado. Mas nós temos também os capítulos 52 e 53, que são capítulos tão tremendos e tão maravilhosos, que falam de Jesus como servo sofredor de uma forma tão profunda que hoje mesmo, quando um judeu desavisado lê esse texto, acha que está falando de Jesus. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque existem alguns judeus messiânicos convertidos em Jerusalém, e eles andam na rua, você pode até ver isso no YouTube. E eles param uma pessoa qualquer e dizem assim: olha, você pode ler esse texto aqui para mim? E as pessoas leem. Aí eles perguntam: está falando de quem? Está falando de Jesus. Por quê? Porque está falando da morte dele na cruz, pelos nossos pecados e tal. Você acredita nisso? Não, não acredito, porque isso está no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento que eles falam. Isso aqui não é a Torá, não é a Tanakh, não é o Velho Testamento. Aí eles falam: não, olha aqui, ó. Isso aqui é o profeta Isaías. É Isaías que falou isso? Aí eles saem apressados. Por quê? Porque o texto é muito claro. É essa a razão porque o capítulo 53 é chamado de capítulo proibido. Porque muitos rabinos proíbem os judeus de lerem esse capítulo e ficarem confusos. Mas a verdade é que o texto diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, imbuído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Yahweh, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nenhum dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Mas quando ele der a sua alma como oferta com pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor Yahweh prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi por mim e foi por você. Jesus, ele não morreu porque foi fraco, porque não foi um político hábil. Ele morreu porque ele veio para morrer. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, 8, diz que na época que o anticristo aparecer, adorá-la-ão, a besta, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que padeceu desde a fundação do cosmos. Já estava determinado lá na eternidade que Jesus morreria. Morreria por mim, morreria por você. Ele é o servo sofredor. É dele que todas as profecias falam. É dele que todos os tipos falam, os símbolos, as metáforas, as histórias de homens e mulheres no Velho Testamento contaram uma história linda, contaram e criaram um fio da meada que apontariam para Jesus, o Messias. Isaías viu tudo isso, profetizou tudo isso, e por causa disso, quando hoje nós lemos o Novo Testamento, muitas vezes nós vamos ver Paulo citando, mas sobretudo Jesus. É isto que disse o profeta Isaías. Eu fico imaginando, irmãos, 8 séculos antes da vinda do Messias. Vocês têm ideia do que são 800 anos? Deus escreveu, inspirou este homem de maneira detalhada. Esta profecia fala de tantas coisas maravilhosas, né? Fala de que ele seria levantado como um broto, um renovo, uma plantinha numa terra seca. Jesus veio num período em que havia muita aridez espiritual. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele veio para trazer uma mensagem que afetava diretamente os poderosos, especialmente os líderes judeus que já não tinham nenhum amor verdadeiramente por Deus. Eles só estavam lutando pelo seu poder. Ele foi rejeitado, foi desprezado pelos homens, mas era um homem de dores. Por quê? Porque ele recebeu essas dores, enfermidades espirituais, enfermidades físicas. Ele levou sobre si, e quando ele foi visto, as pessoas olhavam para ele e o viram como um aflito, como um ferido de Deus, alguém sobre quem Deus estava trazendo punição e juízo. E na verdade era isso que estava acontecendo mesmo. Mas Isaías entendeu que ele não foi traspassado pelos seus próprios pecados, mas ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que foi por ele nos trouxe paz, e pelas suas pisaduras, os seus hematomas, nós fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. No Getsêmani ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele não ouve do céu uma palavra, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por juízo opressor, ele foi arrebatado, arrancado, e da sua linhagem quem cogitou? Foi cortado da terra dos viventes, morreu. Foi sepultado com perversos, porque todos nós somos pecadores e perversos. Mas esteve com o rico nas suas mortes. Ele esteve na sepultura de José de Arimateia, um homem rico, pertencente ao Sinédrio. E o texto continua dizendo: posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor se agradou moê-lo, destruir, a sua carne. Mas por que fez isso? Fazendo enfermar. Porque o fim da história não é a derrota, não é a morte. O texto diz
ele se torna oferta do pecado. E a Bíblia diz, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe do que Isaías está falando? Daqueles que nasceriam e seriam seus, sua herança, sua posteridade. Eu e você somos a sua herança e a sua posteridade, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vidas que nasceram de novo, pecadores que foram libertos e transformados, o inferno que se torna céu, ímpios, aqueles que eram estranhos à aliança, recebendo a nova aliança e vivendo eternamente para glorificar e honrar aquele que era, que é o mesmo para toda a eternidade, Jesus. E ele repartirá a sua parte com poderosos, e o despojo, quando derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Os dois crucificados que ladearam a Jesus eram transgressores, ladrões, salteadores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, mas continua hoje à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus é o servo sofredor profetizado por Isaías 53. As profecias mais claras da Bíblia, do Velho Testamento, são de Isaías. Isaías 7, 14. Isaías 52, 53, Isaías 9, 6. E hoje, eu e você podemos ter o entendimento que o eunuco também recebeu quando lia o livro de Isaías, não entendia. Deus envia Filipe para mostrar a ele, e ele se converteu e ali foi batizado. Queridos, a Bíblia é maravilhosa. O livro de Isaías é maravilhoso, mas em toda a Bíblia existem verdades que precisam ser entendidas, e o meu dever e o meu chamado e a minha alegria aqui é mostrar para vocês, através do panorama da Bíblia, onde está Jesus e como aqueles livros apontam para o Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe. Então, hoje nós somos muito expostos a várias opiniões sobre a Bíblia. Então, o que eu sugiro é que você pessoalmente leia a palavra de Deus e pegue alguns comentários que são tradicionais de teólogos que vão te dar uma direção naquilo que você está lendo. Então você sabe que você está no caminho certo, porque a própria Bíblia tem várias interpretações. Então é importante que você procure a interpretação que seja certa, né? Então, por exemplo, o Lamartine é um teólogo que aprendeu várias vertentes. Então, através do Espírito Santo, ele sabe defender aquilo que ele crê. Então, eu creio que quando você lê a Bíblia, para você entender melhor, é importante que você busque teólogos que você acredita que estão no caminho certo e na verdade. Eu faço isso. Eu leio a palavra e naquilo que eu não entendo, eu busco auxílio daquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que eu creio que conhecem mais do que eu e vão me mostrar o caminho certo. Isso foi Isaías, um livro de 66 capítulos, que a maioria dos cristãos evita porque parece impossível de entender, e que em menos de uma hora, com o panorama, virou algo que você quer continuar estudando. Agora, eu preciso te mostrar o que acontece na vida real de quem tem essa ferramenta, não em teoria. Em situações concretas, coisas que você vai reconhecer porque provavelmente já passou por algumas delas. Por exemplo, quando alguém questiona a sua fé. Eu imagino que você já passou por isso. Um familiar que não é cristão, um colega de trabalho, um filho adolescente que começou a fazer questionamentos. E de repente você está numa conversa sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre fé, e você não sabe o que responder. Não porque você não acredite, mas porque você não sabe como articular e comunicar o que acredita. Com o panorama, é muito difícil isso acontecer, porque você sabe onde Jesus está em cada livro.
porque entende a narrativa completa. Porque quando alguém diz a Bíblia é contraditória, você sabe exatamente o que responder. E mais importante, sabe o porquê. O Panorama não transforma você num debatedor, transforma você em alguém que conhece o que acredita. E isso muda tudo numa conversa que você tiver. Um outro exemplo é quando um falso ensino, porventura, é pregado, ensinado na sua igreja. Isso acontece mais do que você imagina. Um pregador convidado que arranca versículos do contexto. Uma doutrina nova que parece bíblica, mas tem algo errado que você não consegue identificar. Uma promessa financeira ou de cura baseada numa passagem do Antigo Testamento tirada completamente fora do contexto. Sem o Panorama, você vai ter muita dificuldade para avaliar tudo isso e acaba por aceitar ou rejeitar um ensino apenas por instinto, mas sem nenhum fundamento. Agora, com o Panorama, você sabe identificar quando um texto do Antigo Testamento está sendo aplicado errado no Novo. Você sabe quando uma promessa feita a Israel está sendo transferida indevidamente para a igreja. Você sabe quando algo não fecha. Isso protege você e protege a sua família e, sobretudo, a tua fé. Outra situação é o que acontece na hora de ensinar a Bíblia para os filhos. A gente sente o peso de criar os nossos filhos na fé, de ser um exemplo espiritual para eles, de ter algo bem fundamentado para ensinar quando eles perguntam sobre Deus, perguntam sobre a Bíblia, sobre o que está acontecendo no mundo que a gente vive. Mas como você ensina o que você mesmo não domina? Quem tem o Panorama tem o que ensinar. Não precisa ser pastor para explicar por que Gênesis e Apocalipse fazem parte da mesma história. Porque Jesus estava em Isaías. Porque o dilúvio não é só uma historinha infantil. É um padrão de julgamento e graça que se repete em toda a Bíblia. Você se torna a referência espiritual da tua família. Não por causa de um título, mas por ter conhecimento de verdades para oferecer para todo mundo. Uma outra situação muito comum é tentarmos ler a Bíblia sozinhos. Essa talvez seja a mais comum e, ao mesmo tempo, a mais importante de todas. Me diz aqui no chat se você já teve a experiência de abrir a Bíblia sem entender direito o que estava lendo. De ler um capítulo de Ezequiel sem entender absolutamente nada. Tentar começar o livro de Romanos e desistir depois do primeiro capítulo. Chegar em Apocalipse e fechar o livro com muito mais perguntas do que tinha antes. Agora, quem tem o Panorama abre qualquer livro da Bíblia e não se sente perdido, porque conhece o tema, conhece o contexto, sabe quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu, sabe onde Jesus vai aparecer ali e a leitura deixa de ser um esforço e vira uma fonte de prazer. É o que os meus alunos me dizem sem parar. Eles não dizem só, pastor, eu aprendi muito. Eles dizem, pastor, eu não consigo mais parar de ler a Bíblia. Agora, quem aqui acompanha as notícias, assiste os jornais e vê as guerras que estão acontecendo, as movimentações políticas, os avanços tecnológicos, notícias que parecem que o mundo não está normal, você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabe conectar com o que a palavra diz. Mas quem conhece Isaías, Daniel, Apocalipse, com o Panorama, consegue olhar para o mundo com outros olhos, não com medo, com discernimento. Com a certeza de que Deus não foi pego de surpresa por nada que está acontecendo, porque Ele já havia profetizado sobre isso há milênios. Enquanto as pessoas estiverem espalhando teorias da conspiração por aí, você estará seguro, fundamentado na palavra. E tem um outro assunto que mexe muito comigo. Hoje em dia se tornou comum que algumas pessoas tenham anos de igreja e não aprendem a orar como Deus ensinou em sua palavra. Existem muitas pessoas que apenas ficam repetindo palavras e não sabem orar com autoridade. A autoridade na oração vem do conhecimento do que Deus prometeu e onde Ele prometeu. Vem do saber citar a palavra não como um poder mágico, um abracadabra, mas como firme fundamento. Quem conhece a Bíblia ora diferente, com mais convicção, com mais precisão, com mais fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo isso que eu acabei de descrever
todas as situações. Não são para teólogos, não são somente para os pastores, mas é para qualquer cristão que decide que não quer mais ficar do lado de fora do livro mais extraordinário que já existiu, a Bíblia. Queridos, me ouçam com muita atenção. Você passou 3 noites comigo, viu o que a Bíblia fez com o mundo, entendeu os erros mais comuns ao ler as Escrituras, viu o panorama funcionando com Gênesis e acabou de ver com Isaías. E agora você está num momento de decisão. Não uma decisão sobre um produto apenas, mas uma decisão sobre a sua relação com a palavra de Deus. Daqui para frente, você tem 2 possibilidades. A primeira é terminar esse evento, ir dormir e amanhã, vida que continua, como sempre aconteceu. Talvez com a Bíblia parada num instante, aí da sua casa ou no banco do seu carro, talvez com versículos que continuam soltos quando você tenta lê-los. Talvez você continue totalmente dependente das pregações de domingo e da internet e muito vulnerável a falsos ensinos. Os filhos continuam sem ter uma referência à Bíblia em casa. E lá no fundo, aquela sensação de que tem algo dentro deste livro que você nunca acessou e continua te acompanhando. Agora, a segunda possibilidade é você dar um passo, um único passo. Você entra na formação Panorama da Bíblia e em 60 aulas, ao seu ritmo, no seu tempo, você percorre cada livro da Bíblia com o panorama na mão. E tudo que você viu nesses 3 dias se multiplica infinitamente mais. Entenda que não é sobre estudar mais, é sobre estudar de maneira diferente, de forma muito, muito mais eficaz. E não é tarde para ninguém. Para quem está aqui, não importa a idade, não importa os anos de fé, não importa as tentativas anteriores. Não é tarde. O que Deus escreveu nesse livro está esperando por você. Relembrando o que eu mostrei ontem, a formação Panorama da Bíblia tem mais de 60 aulas gravadas em qualidade de cinema, com apostilas em PDF de cada aula. E você pode acessar pelo celular, computador ou televisão. Todas as aulas são liberadas imediatamente e você estuda no seu ritmo, na ordem que quiser, e em cada aula eu faço exatamente o que eu fiz nesses 3 dias. Te entrego os 6 elementos do panorama para aquele livro. Mostro também o tema principal, o pano de fundo, o autor e a data, o esboço, eventos mais importantes e onde Jesus está naquele livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até o Apocalipse. Todos os 66 livros, uma visão completa da palavra de Deus. E além das aulas, você também recebe a apostila em PDF de cada aula para você acompanhar, anotar e ter um material sempre à mão para consulta. Temos também um grupo exclusivo de alunos, onde você continua aprendendo, fazendo perguntas e crescendo junto com os outros que estão na mesma jornada. Você terá acesso pelo aplicativo para estudar no celular, no computador ou na televisão, em casa, no transporte, onde for. E ao entrar hoje, você ainda recebe 5 bônus. Masterclass Seitas e Heresias, para que você saiba identificar e se proteger das falsas doutrinas que estão se infiltrando nas igrejas. O aulão Fim dos Tempos, uma exploração profunda das profecias bíblicas sobre os últimos dias, os sinais da volta de Cristo e como se preparar espiritualmente para os tempos que vivemos. O curso Plano de Deus para Todas as Eras, uma visão abrangente de como Deus conduziu a história desde a eternidade passada até a eternidade futura. Você vai entender onde nós estamos nessa história e o que vem a seguir. O curso 7 Leis dos Relacionamentos com o pastor José Luiz, princípios fundamentais dos relacionamentos saudáveis, sempre à luz das Escrituras. E para o seu casamento, para a sua família, suas amizades, o curso Uma Onda de Amor, com o pastor Ramon Vilar, para superar medos e ansiedades através do amor de Deus. Para quem precisa de firmeza emocional e espiritual num mundo cada vez mais ansioso. Mais de 8.000 pessoas já passaram por essa formação. E como eu disse antes, o que eu ouço de aluno após aluno, não é apenas pastor, eu aprendi muito.
Pastor, eu não consigo mais parar de ler a Bíblia. Este é o resultado que eu quero para você. E para que você não precise tomar essa decisão com medo, a formação Panorama da Bíblia vem com 7 dias de garantia total. Preste atenção nisso. Você entra, assiste às primeiras aulas, explora a plataforma e, se por qualquer motivo, qualquer um, você achar que não é para você, eu devolvo o seu investimento integralmente, sem perguntas, sem burocracia, sem julgamento. Você não está arriscando nada. O único risco real aqui é não entrar e deixar mais um ano passar sem acessar tudo que a Bíblia tem disponível para você. As inscrições já estão abertas. O link está no chat. Clique agora e faz a sua inscrição. Eu sei que tem coisas passando pela sua cabeça agora. Pensamentos que aparecem toda vez que você é desafiado a dar um passo de comprar um curso, por exemplo. Eu conheço esses pensamentos. Conversei com milhares de pessoas ao longo dos anos. Então deixa eu falar algo muito importante sobre eles com você. Talvez você esteja pensando, eu já tentei ler a Bíblia antes e não consegui terminar. Eu ouço isso, gente, o tempo todo. E eu entendo. Você começou com Gênesis com toda a determinação, mas travou em Levítico. E aí desistiu. Sentiu vergonha, tentou de novo, não conseguiu de novo. Mas agora eu preciso te perguntar, quando você tentou antes, você tinha um panorama? Você sabia o tema de cada livro antes de abrir? Sabia o contexto histórico, o autor, o esboço? Sabia onde Jesus estava escondido naquele texto? Ou você tentou ler a Bíblia como um romance, de capa a capa, sem nenhuma ferramenta? Provavelmente a sua falta de êxito em ler a Bíblia por completo foi apenas o método errado. E o método errado vai te levar a um resultado errado, independente de quanto amor e determinação você tiver. Com o Panorama, você não vai ler no escuro e não vai se perder. Ou talvez você esteja pensando, pastor, eu não tenho disciplina para estudar. Essa é uma das crenças mais dolorosas que existe e ela está errada. Você tem disciplina. Todo dia você acorda, cuida da sua família, vai trabalhar, resolve problemas, mantém relacionamentos. Isso é disciplina. O que falta não é disciplina, é motivação verdadeira. E a motivação vem de entender o que você está lendo. Ninguém precisa de força de vontade para assistir uma série que ama. Ninguém precisa se forçar para ler um livro que não consegue largar. O prazer sustenta o que a disciplina não aguenta. Quando você entende o que está lendo, quando o texto faz sentido, quando você vê Jesus aparecer num lugar onde nunca imaginava, quando você percebe que Gênesis e Apocalipse pertencem à mesma história, você não precisa mais se esforçar. Você quer continuar. Outro pensamento que pode estar passando na sua cabeça é: isso é profundo demais para mim, eu sou muito simples. Essa humildade até que eu respeito, mas ela está sendo usada contra você. Deus não escreveu a sua palavra só para teólogos, Ele a escreveu para o seu povo, pastores e pescadores, reis, escravos, mulheres e crianças. A Bíblia foi traduzida para o inglês por um homem que nunca foi à universidade. A Bíblia não é só para os intelectuais, é para quem a ama. E o Panorama não é um curso de teologia avançada, é uma ferramenta para qualquer pessoa que queira acessar todos os benefícios do livro mais extraordinário do mundo. Eu desenvolvi essa formação pensando especialmente em quem nunca teve acesso a isso antes. Se você chegou até aqui, se você ficou 3 noites comigo nesse evento, você já provou que tem o que precisa para ir mais fundo. E por último, você pode estar pensando, eu vou fazer quando tiver mais tempo. Eu preciso ser honesto com você sobre isso também. Você sabe que o tempo não vai aparecer. Não vai aparecer quando os filhos crescerem. Não vai aparecer quando a aposentadoria chegar. Não vai aparecer quando as coisas acalmarem. Porque as coisas não acalmam. Mas o que vai aparecer é um profundo arrependimento. De ter carregado esse livro por décadas. De ter amado a Deus de verdade. E ter chegado no final da vida sem ter estudado de verdade a palavra que Ele deixou para você. Tyndale morreu queimado
para que esse livro chegasse nas suas mãos. Isso merece mais do que quando eu tiver tempo. A janela está aberta agora. Aproveite você também. Amém? Queridos, esses 3 dias foram muito especiais para mim. Eu não sei exatamente quem está do outro lado desta tela. Eu não sei sobre a sua história. Quantos anos você tem de fé, o que você passou e o que você carrega hoje no seu coração. Mas de uma coisa eu sei. Você esteve aqui 3 noites, por escolha própria. Isso me diz tudo sobre quem é você. A Bíblia que você tem em casa chegou até você depois de séculos de perseguição, de homens que deram a vida, de tradutores que morreram antes de terminar o trabalho. Ela sobreviveu. Sobreviveu a imperadores, fogueiras e a muita censura. E chegou nas suas mãos. Ela está esperando por você. O link está no chat. Se você sente que é agora, entra neste momento. Foi uma honra estar com você nesses 3 dias. Que Deus te abençoe muito e que a sua palavra nunca mais seja um mistério sobre a sua vida. Deus te abençoe.